Você já se perguntou como esses escândalos midiáticos podem influenciar o mercado de trabalho? Esse caso recente envolvendo a Juliana Oliveira, o Otávio Mesquita e o Danilo Gentili levanta questões importantes sobre liderança, confiança e empregabilidade. Sendo bem sincero, eu não ia nem entrar nesse assunto, só que eu vi um vídeo da Juliana e isso ficou, de alguma forma, me incomodando, né, algumas semanas atrás. Eu não tinha dado muita ideia, mas esse incômodo continuou ali me martelando e eu fui vendo outras coisas aconteceram, fui vendo essa história se desenrolar e mesmo assim eu ainda não tinha clareza do que estava me incomodando nessa história toda. Até então era só mais um caso de uma polêmica envolvendo a televisão brasileira. Até que eu vi o vídeo do Danilo Gentili. A gente vai reagir a esse vídeo aqui agora, só que por que isso ficou me incomodando tanto? Porque quando eu vi o Danilo reclamando e observando as expressões dele, né, como ele foi falando, o tom de voz dele, isso se pareceu demais com a decepção que eu já vi em centenas de rostos, né, de empresários que se decepcionaram ao longo do negócio, né, com inúmeros funcionários, inúmeros colaboradores. Gente que o empresário ou a empresária ajudava e depois de um tempo era processado por esse colaborador. Isso acontece demais no ramo da beleza, né, que é um ramo que tem a lei do salão, que é uma lei que protege a relação entre as partes, porém o processo é bem complexo e é muito comum das partes se enrolarem ali, né, no processo de contratação, admissão e rescisão, né, de contrato, que não é um contrato de trabalho pela CLT, mas ele é uma relação regida pela lei do salão. Então é muito comum ter essa decepção nos olhos, né, das empresárias do ramo da beleza, mas não só nesse ramo, em inúmeros ramos também, do ramo alimentício, prestação de serviço, comércio, entre outros. Eu já vi isso acontecer várias vezes ao longo de toda a minha carreira. E aí, a primeira pergunta que vem à mente quando você vê tudo isso acontecendo é: quem é o grande culpado por tudo isso ter acontecido? É o Otávio Mesquita, que talvez tenha sido impertinente, a dizer o mínimo? A Juliana Oliveira, que prestou queixa dessa forma, né, jogando tudo para a mídia e deixando a opinião popular julgar quem quer que estivesse envolvido nesse assunto? Ou Danilo Gentili, que era a testemunha mais próxima de tudo que aconteceu naquele dia, daquele fato, né? Fala, pessoal. Eu sou o Rafael Almeida, contador e consultor, especialista no desenvolvimento de pessoas e empresas. E como esse é o foco do canal, eu vou gravar esse vídeo aqui com foco, né, com ênfase no Danilo Gentili, tá? O que ele poderia ter feito para evitar esse problema, sobre a conduta dele, não para condená-lo, tá? Porque ele me parece ser um excelente chefe, tá? Um excelente líder. Por mais que tem muita gente que não concorde, não gosta do Danilo Gentili, o que eu vejo é que tem muitas pessoas que não eram conhecidas e ficaram conhecidas depois de ter trabalhado com ele, principalmente no programa de noite. Gente que não tinha nada e acabou acumulando patrimônio. E tem muita gente que fala que é bom de trabalhar com ele, né? Então é com base nisso que eu tenho essa impressão de que ele é um bom líder. E é por isso que a gente tem que olhar esse caso, porque isso está acontecendo demais e a gente tem que aprender com isso. A gente tem que olhar quais são os erros e acertos e ver o que a gente pode aprender com isso tudo, correto? Não é só para ficar fazendo fofoca na internet, né, gente? Vamos aprender alguma coisa com isso tudo. Um resumo rápido dos acontecimentos. Em 2016, durante a gravação do programa de noite, Juliana Oliveira, até então era assistente de palco do programa de noite, ela alegou ter sido vítima de atos, podemos chamar de atos libidinosos, por parte do Otávio Mesquita. Já tem histórico de importunação já, que não é de hoje. Mas até então tudo fazia parte do trabalho, era parte do arquétipo dele. No entanto, nessa situação, nesse caso, acabou ganhando repercussão nacional, quando nesse ano, 2025, a Juliana Oliveira acabou alegando que toda essa situação teria sido negligenciada por toda a equipe do De Noite e também do SBT. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a relação disso com o aumento do desemprego. Porque é o seguinte, o que eu vejo, tá? Atendendo os meus clientes que em sua grande maioria possuem negócios. Eles estão ficando cada vez mais com medo, mais com receio de contratar novos colaboradores. A maior parte deles acaba alegando para mim que tem medo de liderar, de se comprometer
ter, de se envolver com pessoas novas. E tá ficando cada vez mais difícil contratar novos colaboradores. Então, estão pedindo cada vez mais indicações, cada vez mais referências, porque o currículo frio, ele não é o suficiente mais para dar segurança na contratação de novos colaboradores. Então, esse caso, quando ele ganha essa repercussão nacional, ele acaba influenciando e aumentando o viés de confirmação, que dá a ideia de que empregado, de que colaborador dá problema. Aí você soma isso à inteligência artificial, nesse advento que está vindo aí agora com cada vez mais força, e aí você já sabe o resultado, que é o aumento do desemprego, ou pelo menos o aumento do receio de contratar novas pessoas. Entenda, todo mundo, todo empresário precisa de contratar. Todo mundo que tem um negócio quer contratar pessoas novas. Só que esse medo, por exemplo, um processo judicial envolvendo uma pessoa contratada pode falir uma pessoa. Uma empresa pequena que tenha 1 ou 2 colaboradores, se recebe um processo judicial, ele pode ter que fechar as portas para sempre. Ele pode ter que voltar a assinar a carteira de trabalho dele por conta de uma situação que foi mal conduzida. Será que ele se sente seguro para ter uma estrutura para se defender diante de casos como esse? A gente não consegue saber quando a pessoa vai fazer isso de má fé, por desespero, ou porque realmente se sentiu prejudicada. Como confiar no funcionário se depois de um certo tempo uma situação que aconteceu anos atrás pode ser mal interpretada e acabar virando um problema judicial e acabar com a reputação de um negócio, a reputação de uma pessoa que foi construída ao longo de anos. O medo é real, e quando você vê o empregado reclamando disso, que não está conseguindo arrumar mais emprego, ninguém quer contratar, manda ele abrir um negócio para ver o que ele faz. Eu vejo isso direto. Na hora que a pessoa abrir um CNPJ, a última coisa que ele quer é contratar alguém. Não adianta ser esquerda ou de direita. Quando ele vai ter que lidar com uma outra pessoa, a situação é bem diferente. O buraco é bem mais embaixo. Então, a gente já tem o primeiro ponto aqui, né? Que isso tudo pode minar a relação entre empregados e empregadores. E podemos adicionar agora também o elemento de que quando o líder, o chefe, ele é acusado por omissão ou por um tipo de conivência com determinado assédio. Isso tudo gera um ambiente de total insegurança. As empresas maiores já têm uma estrutura que costuma cobrir esse risco. E aí está um detalhe importante. No caso do Danilo Gentili, do De Noite, envolvendo essa situação da Juliana, ele tem estrutura para isso. E a gente vai abordar por esse prisma. O que ele poderia ter feito? Quais foram os principais erros ali de todos os envolvidos que poderiam ter sido evitados através de determinadas ações, através de um determinado processo, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo aqui do Danilo. Aqui o vídeo que eu peguei aqui desse canal aqui. Todo mundo tem vontade de fazer coisa diferente. Eu entendia. Como eu sempre respeitei e tratei bem o caso da Juliana, muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. E eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte: o que eu tenho para falar, para mostrar, eu acho que não vai ser legal, nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. E aí eu pensei, por que eu vou aparecer só para atrapalhar? A verdade é que ele não tinha se manifestado para proteger a Juliana Oliveira também, porque eles tinham uma boa relação, né? Até então, todo mundo que saiu do De Noite sai com uma boa impressão falando bem do Danilo, né? Aconteceu isso com o Murilo Couto e outros comediantes que entraram e saíram do De Noite também. Então todo mundo que sai de lá sai falando bem dele, e ele não vai atacar ele não costuma falar mal de ninguém que trabalhou com ele. Ele tem essa questão, né, meio que de mafioso, né, no bom sentido de honrar, né, as relações, honrar aquilo que foi construído ao longo dos anos. Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita que foi inconveniente. Eu vou avançar aqui um pouquinho o vídeo, a gente pega aqui as partes mais importantes. Ela começou a fazer joguinhos, começou a fazer vem pra cá. Falei, então, um dia o João entrou no camarim e falou: a Juliana não quer mais vir, não quer vir amanhã. Eu falei pro João, vê o que ela quer fazer e vamos providenciar pra ela fazer. O importante é ela estar feliz fazendo. No outro dia, a Juliana aparece no grupo falando que não quer mais estar no programa. Aí a gente, bom, então vê vamos usar a nossa influência no SBT e ver o que a Juliana quer fazer lá dentro. E a Juliana saiu do De Noite e foi pro SBT. Ela saiu do De Noite e foi pro SBT, tá bom? Tenho tudo isso gravado, tá? Ou seja, existe uma operação específica pro programa do De Noite. Ela saiu de lá e foi pro SBT, como se tivesse mudado de empresa. Ela saiu de uma empresa que era controlada e foi pra controladora. E aí tem um detalhe que eu lembrei aqui, que a Juliana falou, eu vi um vídeo dela dizendo, e ela, quando saiu do De Noite, parece que ela sentiu que não tinha mais o guarda-chuva do Danilo. E aí que a gente começa a ver as coisas, né? Ela parece que quando ela alegou que se sentiu desprotegida, então ela queria de alguma forma se blindar. Então por isso que ela teria trazido esse assunto à tona. Quando ela estava no De Noite,
realmente não tinha por que ter preocupação, porque ela estava protegida ali dentro. Quando ela saiu dessa bolha, ela resolveu tomar as próprias atitudes, aí que veio, né, uma série de atitudes que a gente consegue entender como, no mínimo, de não tão assertivo assim, tá? Ações que não foram tão assertivas. Faltou uma consultoria, faltou um direcionamento mais estratégico para ela, porque ela até então ela era um satélite do universo do Danilo Gentili. Ela era um satélite, como todo mundo que habita aquele programa é um satélite dele. Ele, né, que é o astro principal desse programa. E a pessoa que sair de lá precisa ter isso em mente, não pode tentar encobrir o que era o astro do programa, porque a pessoa tem mais força. O Danilo tem muito mais força. E se estava ruim para ela, que o Otávio Mesquita já tinha mais conhecimento no mercado, já é um profissional mais conhecido, né, tem mais tempo de TV, quando ela foi falar com o Danilo Gentili, ela foi bater com dois caras que têm muito mais experiência. Aí toda a audiência desses dois foi contra ela. Nunca briguei, nunca gritei. A Juliana enfiava o dedo no cu ali várias vezes para brincar. Eu nunca revidei a brincadeira, graças a Deus. A relação dos dois. Porque se eu tivesse revidado o dia, seria pela brincadeira. Seria revidar uma brincadeira. Mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Então, assim, nunca despeitei a Juliana, nunca encostei o dedo nela. Então, eu sempre coloquei na conta que ela tá infeliz no de noite, porque são 10 anos, tá de saco cheio. Se tem outro motivo, eu, inclusive, desconheço, tá bom? Também já não sei o que ela vai falar daqui pra frente, mas é isso. Aí ela foi pro SBT, começou a participar dos programas da casa. Pouco tempo depois, infelizmente, isso tá na mídia, o SBT passou por mais um corte, onde o de noite foi afetado por esse corte, salários cortados, funcionários, cargos cortados, o Ratinho passou, dá um Google. O Ratinho perdeu banda, programas perderam cast, produtores, e a Juliana saiu do centro curso de noite e estava no centro do SBT fazendo as coisas pela casa, foi demitida da casa por causa de corte, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês vão ver a seguir, desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, olha só, gente, ela ligou várias vezes que ela tinha medo de, quando ela saiu de noite, que ela ficasse exposta, né, ao Otávio Mesquita, que ele tinha muito mais força, né, e tudo aquilo que aconteceu ia trazer alguma repercussão para ela. Como ela foi desligada da emissora, aí até então é mais fácil você encontrar o problema em outras coisas, em outras pessoas, do que realmente a falta de entrega, porque o SBT ele passou por uma repaginação completa, contratação pesada, eles contrataram gente pesada da Globo, né? Vai ter aí novidades aí, programas novos que eles compraram, gente estava parada, eles resgataram novamente, e esse dinheiro tinha que vir de algum lugar, então eles tiraram de pessoas que davam menos resultados para investir em pessoas que têm potencial de dar resultado maior, e melhores também, resultados melhores. Então nisso tudo, a Juliana Oliveira foi dispensada. Só que aí o que acontece? Ah não, eu fui perseguido, porque eu sou preto, né? Porque eu sou minoria. E aí tem gente que gosta de entender isso dessa forma também, aí a coisa explodiu. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandada embora. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou explicar já isso e vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que... Será que um pouquinho? Eu e o João sabia, o João, o diretor sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada, não vê que é mentira. Eu, inclusive, arrumei briga com o Otávio Mesquita. Inclusive, bom, vocês vão ver já nos áudios, porque eu vou mostrar aqui áudios e prints e conversa, tá bom? Então, e depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela, porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito. Isso pra mim eu acho, enfim, realmente eu nunca fiz nada pela Juliana, porque ela é negra. Aí, gente, a importância da escuta ativa, né? Ele estava atento, ele percebeu que tinha uma coisa errada, e eu vi a timeline disso aí, foi depois de vários anos, tá? O fato ocorrido, o vídeo lá, polêmica, aconteceu em 2016, e aí depois de anos que ela foi, enfim, que isso tomou uma consistência maior. E aí o Danilo resolveu tomar atitude junto, né? E ele foi chamar o diretor dele. Só que aí, presta bem atenção de como a coisa foi feita. Eu tô vendo muita gente condenar a Juliana, falando aquilo que ela fez de errado, e tá falando que o Danilo Gentili tá certo. Só que quando a gente vai falar de empresa, quando a gente vai falar de um negócio, a gente precisa ter processo para tudo. E aí você consegue ver que a forma que a coisa foi feita, por mais que seja uma pessoa super competente, foi um jeito, né, de baixo nível, digamos assim. Poderia ter tido uma qualidade melhor de processo. A forma que a coisa foi
feita, parece que foi feito de né, entre amigos, né? Uma relação, quase que uma informalidade. Isso quer dizer com baixo nível, né? Quase que com uma informalidade. Não foi com o nível profissional que a gente espera de dois negócios enormes, que é o SBT e o programa de noite. Aí você vai prestar bem atenção de como a coisa foi feita. Parecia que estava sendo resolvidos, a coisa está sendo resolvida como se todo mundo tivesse boa intenção ali. E aí está o problema. Quando você faz dessa forma, aparecem os erros. Presta atenção. Eu vou deixar aqui mais claro que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente está ao seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório. Não, só de não bater com ele já é satisfatório, porque realmente, né, muita dor de cabeça. Não tem porquê. Só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila. Ele não pisa mais dentro do estúdio de noite. Obrigada, gente. Ô, João, pensa num jeito de até mudar a vaga dele, porque depois ano que vem vai voltar as coisas, esse porra tem vaga lá na porta do nosso estúdio. Não, mas falta isso, eu nunca... Do caralho, porque depois ele não sabe o que tá acontecendo, vai entrar lá. Ele é mó entrão, vai entrar lá pra encher o saco. É verdade, é verdade. Tá, eu vou, mas assim... Você conseguiria? Sim. Então aí a gente vai ter que abrir a história pra SBT. Eu quero que tire a vaga do Otávio Mesquita da frente do Estúdio 2. Por que você quer tirar? Olha só, presta bem atenção. Eles estavam querendo evitar que a coisa fosse para o SBT. Entende? Aí tá o detalhe. Quando você tenta impedir que as coisas meio que se revelem, você assume parte da culpa de omissão. E por mais que você não seja culpado em instâncias jurídicas, instâncias judiciais, instâncias policiais ou outras pessoas, uma hora o problema explode, uma hora dá merda. E veja bem, eles, olha, a gente vai ter que falar então com o SBT. Se for para blindar, por que não falou com o SBT? Por que ficou segurando a informação? A Juliana poderia estar falando a verdade. Ela poderia estar até falando mentira. Não sei. O Danilo parece que fez tudo o que podia. Até então ele acha que ele está fazendo isso. Só que mesmo assim não foi o suficiente, porque eles ficaram segurando a informação. Olha, se for para falar com um SBT então, a gente vai ter que falar com eles de uma maneira formal. Só que vê o que vocês vão querer fazer. E aí que a Juliana induz o Danilo ao erro. E aí tá o pulo do gato. A maior parte dos erros que acontecem por um líder, por um gestor, por um empresário, são de erros que outros induzem, né? O cliente induz o empresário ao erro, o empregado induz o empresário ao erro, o fornecedor induz o empresário ao erro, a informação errada induz o empresário ao erro. Então já não basta a pessoa, por isso que é tão complexo empreender, né? Não basta a pessoa ter que aprender sem manual a empreender, né? Não tem manual. Além disso, tem um monte de gente induzindo ele ao erro. E aí tem um detalhe, se você não estiver bem mentalmente, se você não estiver bem assessorado, você comete esse erro. Entendeu? Aí precisa ver. Eu acho que ele não vai mais para o SBT, igual ele mas então, que agora ele é grupo de risco, por isso que ele não tá indo, né? Então, mas aí é isso. Então, se vocês quiserem falar sobre vaga do estacionamento dele, a gente vai ter que abrir o caso para o SBT. Não, quanto a isso, e só blindar qualquer tipo de gravação, que ele esteja de elenco também. Tá. É só isso mesmo. Não. Sobre elenco, não tem mais conversa. Elenco de noite Otávio Mesquita, e de noite é todo mundo. Olha só, eu vou dizer, fica comigo até o final que eu vou explicar o que ele deveria ter feito, tá? Só que você pode ver, ninguém aqui queria ter dor de cabeça, tá? O João parece que é um excelente diretor, pelo que eu já ouvi dele aí. Ele, ó, a gente vai ter que abrir pro SBT, vocês querem isso mesmo? Vocês vão querer essa dor de cabeça? A Juliana também, ó, não precisa não, ela só queria se proteger, ela não queria ter essa dor de cabeça. E o Danilo pensou, pô, você não quer? Tá tudo bem. Então ninguém queria ter mais trabalho ali. E aí é aquela velha história, né? A preguiça, a omissão, a falta de energia gera um problema muito maior. Do bailarino, vamos dizer assim, é o Danilo. Então, assim, não vai participar mais e ele não participa mais do nosso programa. Foda-se, eu não estou nem aí, tá bom, Ju? Tá, mas a princípio, levar pra frente eu não tenho interesse, porque realmente não me interessa nada, nem pedido de desculpa, porque vai ser totalmente ridículo. Vai ser forçado e acho que eu não preciso disso, mas só de eu não estar no mesmo elenco que ele já ajuda muito. Então, beleza. Bom, mais uma vez, se você decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado, é só avisar. Obrigada, gente. E aí outro detalhe, o empresário nunca pode delegar o seu problema. Qual era o problema do Danilo, tá? Tô falando em relação ao problema da Juliana, não. O foco aqui é no empresário. Então, ele é o dono do programa, é o cara que faz a coisa gerar dinheiro, né? A gente nunca pode transferir o poder daquele problema para terceiros. Você pode não desrespeitar a pessoa, você não pode desrespeitar ninguém, ok. Mas se tem processo para ser seguido, ele foi implantado por um motivo. Então, olha, se você quiser, eu tô contigo. Gente, obrigada. Beijão, até segunda. Até segunda. Até, beijo. Isso aí, isso foi 4 de
entra aquele detalhe. Nós vivemos num país em que as leis brasileiras que protegem as mulheres faz com que elas não tenham muito senso de prazo. Então, para ela, é muito cômodo. Olha, não precisa fazer nada não, porque ela sabe que ela está protegida. Se ela quiser voltar a esse assunto daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, ela pode voltar, porque não tem prazo. A pessoa pode fazer a denúncia depois de décadas. Hein? Mas o empresário, como é que faz? Ele não tem esse prazo. Ele não pode ficar à mercê do possível, entende? Ele precisa se antecipar. Desde 2020, quase 4 anos e meio depois daquela cena, ela fala no áudio várias vezes, voltem e ouçam, que eu não sabia disso, que o João não sabia disso. Não tinha como a gente saber porque ela nunca tinha falado antes. O SBT não sabia. Ela não deixa levar pro SBT. Olha, depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o meu advogado. Eu mandei pra ele e falei, eu não tô nem aí. Eu vou entrar contra a vontade. Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele, eu falei, eu vou entrar com denúncia contra a vontade da Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo. Manda pro SBT. Essa sempre foi minha procura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala? Tinha medo de perder. Eu quero fazer a denúncia. Ela não quer. O João quer fazer a... E aí, gente, vem aquela história que eu sempre falo. Confie no seu instinto. Se o teu instinto tá te dizendo que alguma coisa tem que ser feita, você precisa lutar pelo seu instinto, porque ele é uma das coisas que mais dá ansiedade quando você não escuta ele, né? Todas as anteninhas do Danilo estavam apitando para ele tomar uma ação e rever isso. Só que aí ele obedeceu, ele acatou o que o jurídico disse, ao que a Juliana disse. E agora é ele que tá tendo que vir aqui agora prestar conta, né? A explicar, se explicar. Que é mole, todo mundo é cancelado hoje em dia, né? Só que é aquilo que eu falo também, advogado, ele acrescenta muito na sua decisão. Consultor, contador, qualquer pessoa que está contigo, sócio, ele pode acrescentar muito à sua decisão, ele pode complementar, mas nunca você deve obedecer. É porque o meu advogado falou isso, eu tenho que fazer. Não necessariamente. Isso não deve ser feito de maneira submissa, né? Sei que não foi o objetivo dele, mas não deve se seguir assim, porque o advogado falou e tal. Às vezes você não sabe quais são os interesses do advogado. Às vezes o advogado tá com muita demanda a fazer e aquela demanda não vai dar receita para ele não pode focar naquilo ali agora. Às vezes ele tem medo de entrar num embate com outro advogado, com outro juiz que ele já tem histórico, já que ele quer evitar cruzar com ele de novo. Às vezes ele já pode ter um contato forte dentro da outra mídia que segura ele para ele não ficar dando dor de cabeça lá para a mídia, no caso SBT aqui, eu não sei, né? Então você não pode, porque o advogado falou que não precisa, ou que não deve, que não fazer, tá? Não pode, porque quando dá merda, nenhum desses aparece. Quem é condenado não é o advogado. Quem paga a conta não é o contador. Quem paga a conta não é o consultor. Quem paga a conta é o empresário. Então, se ele acredita que isso tem que ser feito, ele entra com o processo por ele, não pelos outros. Tipo assim, olha, a Juliana disse que não. Assim, olha, eu presenciei uma situação aqui e foi assim, 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 tal. Eu quero apurar isso aqui para proteger o meu negócio, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails para um advogado, estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser, a gente faz. Se ela não quer, não faz. E morreu assim. Até que uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023. 2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel, o Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido dele não entrar no programa, ele invade o bastidor do programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim, ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana... Olha só, o Danilo foi mal assessorado, tá? Mas eu dei uma olhada nisso quando estava preparando a pauta para esse vídeo, de que quando uma pessoa, uma testemunha, presencia um ato criminoso, a gente tem que denunciar isso. Tem que denunciar, porque senão a gente pode ser incriminado por omissão. Então, através desse gatilho, você pode ir dizer, olha, eu presenciei isso aí internamente. Não significa que ele tem que ir para a polícia, mas ele pode fazer isso internamente e deixar isso documentado. De não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado, mas ela me só para que eu não levasse mais o Otávio. Foi o que eu fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo. É coerente, vocês ouviram nas conversas privadas? Tira as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... realmente, Juliana, como você é negra, pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma... Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa, você me pegou, né? Tá bom? É isso aí que a gente... Vocês podem ver ali a total decepção, né, no olhar dele, que ele realmente parece que sentiu uma apunhalada nas costas, né? E é isso que eu vejo, né, nos rostos de centenas
centenas de empresários que eu já tive contato, infelizmente, tá? E tudo pode ser facilmente resolvido quando nós tomamos as atitudes mais adequadas à situação. Então a gente pode entender que nós temos aqui pelo menos 3 pessoas envolvidas, tá? E quais são os erros deles, né? Quais são os erros que a gente pode aqui conjecturar, tá? Porque aqui ninguém, pelo menos aqui nesse canal, a intenção não é acusar ninguém, é aprender e evitar cometer os mesmos erros, né? Porque tem 2 pessoas, aquelas que aprendem com os outros e aqueles que gostam da cabeçada e aprender sozinho. Eu prefiro aprender com os outros, né? Usar estudo de caso, me antecipar e evitar que isso aconteça comigo, com os meus clientes. Então, o primeiro agente disso, né? O primeiro indivíduo nessa equação seria o Otávio Mesquita, né? Qual foi o erro que ele teria feito, ocasionado, né, nessa situação toda aí? Eu acho que ele foi um cara muito inconveniente, fez brincadeiras muito arriscadas e aí trouxe todo esse mal-estar. Ele já é conhecido na TV, né? Até tava vendo um dia desse aí o programa do Pânico também falando dele. Já existe um rótulo de que ele é um cara que se comporta de maneira um pouco desagradável, né? Ele entra de qualquer maneira nos ambientes e não respeita muito bem. Talvez seja isso que ele aprendeu para poder ter acesso a certos locais, né, nos programas que ele fez no passado, mas como convidado, agora que ele não tá mais tão em alta assim, eu acho que não é legal. Antes ele levava audiência para outros lugares, entende? Por exemplo, o CQC, quando o Pânico, tinha gente que não era tão conhecida, eles entravam, invadiam e a pessoa era conhecida pela audiência do Pânico ou pela audiência do CQC. O Otávio Mesquita não tem essa audiência, então ele tenta pegar a audiência dos outros e aí já não tem mais como ajudar um cara desse, entende? Ele começa a ser tratado como se fosse uma pessoa inconveniente. Do outro lado, nós temos o erro da Juliana, né? Uma sucessão de erros aqui, né? Que provavelmente não teve clareza do que ela estava sentindo na época. Ela provavelmente deveria ter procurado um psicoterapeuta, tá? Para entender melhor o que estava acontecendo. Talvez pedir um tempo assim que o fato ocorreu. Isso poderia ter sido resolvido, ter sido tratado, entendi, em off, né? Mas, para piorar, agora que ela está tentando criar uma carreira solo, ela resolveu criar um atrito, né? Bater de frente com o ex-chefe dela. Aquela velha história, né? Você vai pedir emprego em um lugar novo, você não fica falando mal do seu emprego anterior, porque o entrevistador vai achar que você vai fazer a mesma coisa no emprego atual, que você é uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que nunca está satisfeita. Então o público tem um julgamento parecido. E aí ela acabou arrumando problema com toda a audiência do Danilo. Isso, no mínimo, além de não ajudar, atrapalha. A pessoa está tentando crescer de maneira individual, né? De maneira solo, e aí ela ganha toda essa avalanche de ataques. Tem gente que sabe surfar em polêmicas. Ela não parece esse tipo de pessoa. Agora, o nosso artista principal desse vídeo aqui, que é o Danilo, né? O primeiro grande erro dele foi acreditar que as pessoas realmente falam aquilo que sente. Então, quando a Juliana falou, não, tá tudo bem, eu só quero que ele fique longe de mim. Isso já significava muita coisa, entende? A gente tem que entender lembrar do que aconteceu com o Will Smith lá no dia que ele deu tapa naquele comediante lá no dia do Oscar, porque na época muita gente falou assim, tá certo, ele é homem mesmo, só que o que fica ao longo do tempo não é o comportamento de homem da família, homem protetor, fica o comportamento do cavalheiro, fica o comportamento da pessoa que segue processos, da pessoa que lida de maneira mais natural com a opinião dos outros, né? Vou defender aqui, ninguém vai chegar perto da minha funcionária, eu sou paizão, vou proteger todo mundo. Não é assim. O tempo costuma punir comportamentos como esse. E o outro grande erro é que ele acreditou que não precisava mais, vou seguir aqui, muita gente já me orientou, a Juliana não quer, o advogado também falou que não precisa, o João, o diretor, também falou que não precisa. Então, vou ficar aqui, vou deixar isso quieto, vou deixar essa bomba relógio aqui quietinha no canto, que eu acho que ela não vai explodir em nenhum momento. E aí ele não foi pedir ajuda ao SBT. Entenda, por mais que, o Danilo é um cara parece que é um cara muito independente, e isso parece ser uma das maiores forças dele. Só que não precisa fazer sozinho. Seria muito importante se ele tirasse isso da esfera do The Noite apenas, sabe? Se levasse isso para a equipe do jurídico do SBT e talvez até dos chefes, né? Os presidentes da época, talvez o Silvio Santos, não sei. Para entender melhor como lidar com esse tipo de situação, porque ele não tinha experiência ainda, né? E esses macacos velhos já passaram por isso. O Silvio Santos já passou por várias em situações como essa, né? Até para que alguém com mais experiência cobrisse esse ponto cego dele, né? Porque assim, esse áudio que ele pegou, o que ele tá fazendo aqui? Ele não tá seguindo o processo. Eu sempre digo que o que protege a gente da empresa é o processo. Ele tá provando que a Juliana é incoerente e ela está errada. Então ele está batendo nela e colocando ela em seu devido
devido lugar. Isso não é comportamento de chefe, é comportamento de líder. Isso é um comportamento de nível menor, entende? Não dá pra falar que ele tá errado, porque ele ficou emocionalmente abalado com o vídeo dela. Então ele agiu. Só que isso teria sido evitado? Provavelmente teria sido evitado, né? Porque a gente não tem como mexer no passado e nem prever o futuro, mas é provável que isso teria sido evitado se ele levasse isso para a equipe do jurídico. E aí o que eles fariam? Seria uma outra equipe fora do Denoite, entende? O Denoite, na contabilidade, tem um processo que a gente chama de auditoria, que tem a contabilidade interna da empresa, uma empresa tem uma contabilidade interna. E aí precisa ser medido, precisa ser testada essa contabilidade para verificar se ele está seguindo as regras, né, as normas contábeis nacionais e internacionais. E aí você contrata uma empresa de fora que ela varia. Então existe um princípio de que alguém de fora tem que avaliar o trabalho interno, porque quem está dentro do processo está viciado. Então, você concorda? Então, assim, o Danilo estava se consultando com gente viciada no processo. E não deveria ter medo de continuidade do programa dele, porque foi um problema do Otávio Mesquita, que é uma pessoa que já é conhecida, está dentro do SBT, e de uma outra equipe. Então, assim, era como se o Otávio Mesquita ele é fora do Denoite. Então, ele vai para a matriz, assim, olha, preciso que você olhe aquela filial, essa filial aqui, aquele funcionário daquela filial, tá dando problema com o funcionário da minha filial aqui. Então, dá uma olhadinha, verifica o que está acontecendo. Eu quero investigar isso aí, vamos embora. Vamos botar todo mundo para falar o que aconteceu. E se quiser que tudo isso corra em sigilo, tá tudo bem. Vamos só pegar, assinar tudo. Todo mundo colocou as partes daquilo ali, vamos apresentar, vamos registrar em cartório e tá tudo bem, vai ser arquivado. Caso alguma das partes tragam isso no futuro, vai ser levado tudo aquilo para o jurídico e o Danilo não precisa se pronunciar isso. Olha, tudo que eu tenho que falar sobre a Juliana já foi direcionado para a equipe jurídica do SBT e está sendo resolvido. Eu não tenho o que dizer em público, porque senão só vai piorar mais ainda. E ele já se protege. Mas o mais importante, além de se proteger, ele vai estar inibindo isso, porque a partir do momento que o Otávio Mesquita assina alguma coisa, se retrata na frente da Juliana, se retrata contra a emissora, que já está com ele marcado, olha, não faz isso, ó, já deu problema aqui, olha o que aconteceu. Ele já fica com o pé atrás. Então já vai pegar, já vai mudar a vaga dele de estacionamento para evitar dar conflito, ó, vamos evitar problema aqui, porque você já deu bem ano passado. E a Juliana, ó, você tem certeza que você não quer levar isso aqui pra polícia? Porque, olha, dependendo da gente, vamos pra frente. Tá, olha, não quero, então tá bom. Então você assina aqui que nós investigamos, levantamos aqui junto com o nosso compliance, verificamos que não teve assédio e sim um problema de entendimento e tal, que cheirou esse desgaste, nós fizemos tudo possível para evitar que você tivesse um novo atrito. Tudo bem? Tá tudo bem. Acabou. Só o fato dela ter assinado isso, ela ia se sentir blindada. Então, como ela saiu do Denoite, ela fosse lá pro SBT, ela não é de se sentir protegida apenas por ter saído, né? Não é de se sentir desprotegida por ter saído do guarda-chuva do Danilo. Ela sentir que está protegida ainda porque todo o processo de compliance foi seguido, que a empresa é séria, que ela dá segurança para assuntos como esse. Importante ressaltar que as empresas são obrigadas a apurar denúncias internas, né? E documentar isso da melhor forma possível. Justamente porque os envolvidos, né, as testemunhas, elas são obrigadas a ter que relatar isso judicialmente, tá? Só que existe toda uma proteção também das partes, né? Tudo, muita coisa exige sigilo, né? Ninguém quer ficar se expondo aí, né? Não é toda esposa que, tem um problema em casa com o marido quer que todo mundo saiba, né? É todo problema que você tem no teu trabalho que você quer que todo mundo saiba. Isso pode realmente trazer problema. Será que isso poderia dar problema para trabalhar em outra empresa, né? Então tudo isso conta. É por isso que é importante seguir o rito. E as empresas, como tem essa obrigação, o próprio SBT faria provavelmente um processo completo de compliance aí para poder blindar as partes, né? Olha, vocês querem que isso tudo morra aqui, certo? O que a gente precisa fazer para isso morrer aqui? Vambora. Não, a gente vai ter que levar isso aqui para a justiça ou não? Acabou, tá tudo certo. Já resolvemos aqui, daqui, tá tudo certo. Vamos seguir a nossa vida agora aqui. Tudo bem, Juliana? Assina aqui então, tá tudo bem, vamos viver. E também, né, gente, assim, essa história toda só desgasta todos os envolvidos, né? E não desgasta só, não traumatiza só a Juliana, traumatiza também o Danilo Gentili, porque ele é um cara que emprega muita gente. E será que ele vai dar oportunidade a outras pessoas igual ele deu pra Juliana? Será que esse fato ocorrido, será que isso traumatizou ele a ponto de talvez até que encerrar o programa? Talvez não dar oportunidade a outras pessoas que vieram de baixo também? Porque a galera que tem dinheiro, gente, a galera que tem os cargos mais altos, eles se falam, né? Eles gostam de pegar seus pares. Por isso que é tão difícil quem tem um currículo mais simples, quem veio de baixo, conseguir cargos mais altos em empresas, porque tudo precisa ser provado. Não é de hoje que pessoas falam uma coisa e depois, né, te decepcionam. Eu espero que esse vídeo ajude tanto as pessoas como as empresas a fortalecerem a sua humanidade no trabalho,
trabalho e a serem mais eficientes no trato com seus colaboradores. Afinal, todos nós estamos aprendendo, acertando e errando. Se você precisa de ajuda no seu trabalho ou no seu negócio, entre em contato comigo. Eu e minha equipe teremos toda a satisfação de te ajudar. O link está aqui na descrição. É isso, pessoal. Fico por aqui. E você, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Obrigado. Forte abraço. Até mais.